Vamos falar agora sobre o capítulo 5 do livro Física Védica, intitulado A Borda do Universo. Então, a ideia central do livro nesse capítulo é bem radical. A gente está acostumado a pensar no universo como infinito, algo que se estende para sempre, né? Exatamente. Mas a fonte que a gente analisa hoje propõe que na antiga cosmologia védica, o universo tem um limite, uma fronteira física mesmo. Sim, e uma fronteira que não é nem um pouco calma. Pelo contrário, é o cenário de uma guerra cósmica que nunca para. É exatamente isso. E a nossa missão aqui é tentar quebrar o código dessa guerra. Porque à primeira vista parece só uma história de deuses e monstros, sabe? Mas o autor argumenta que tem muito mais em jogo. Certo. A gente vai investigar como as forças que governam a expansão e a contração do universo são personificadas em duas figuras mitológicas centrais, o deus Indra e o seu grande adversário, a serpente Vritra. E a tese do livro é que isso não é só mitologia. Não mesmo. É uma descrição complexa de processos físicos. Certo. Então vamos mergulhar nisso. Quem são os combatentes? De um lado, o livro nos apresenta Indra, a força motriz da expansão. Ele tem um nome, um epíteto que o autor considera uma peça-chave, Purandara. O que isso significa exatamente? Então, Purandara se traduz como o destruidor de cidades fortificadas. E aqui já temos a primeira grande camada de interpretação do livro. Ah, porque a cidade fortificada, ou Pura em sânscrito, Seria uma cidade literal, de tijolos e muros. Seria uma metáfora para o próprio universo, visto como uma estrutura fechada, contida. entendi. Então, quando os hinos dizem que Indra destrói a cidade? O autor interpreta que ele está, na verdade, rompendo a barreira do universo para que ele possa crescer, se expandir. E do outro lado dessa batalha cósmica, quem a gente tem? A gente tem Vritra, o principal antagonista de Indra. O nome dele é muito sugestivo. Vem da raiz sânscrita ver, que significa cobrir, envolver ou conter. Ou seja, ele é a personificação da força de contração. Exatamente. A força que tenta manter o universo fechado, que resiste à expansão de Indra. Ele é frequentemente descrito como uma grande serpente que envolve tudo. E como essa batalha é descrita nos textos originais, tipo no Rig Veda? Olha, o livro se concentra muito no hino 1.32 do Rig Veda, que narra essa luta de forma muito vívida. O hino conta que Indra, com a sua arma, o Vajra, atinge e mata a serpente Vritra. E com a morte de Vritra algo acontece, né? Sim, as águas primordiais que estavam presas dentro da serpente são liberadas. E a partir dessa liberação, 7 rios começam a fluir. 7 rios, águas. Isso parece muito simbólico. Mas tem um outro detalhe que o autor destaca, certo? Algo sobre montanhas. Sim, e há um detalhe crucial. O mesmo hino diz que Indra, ao vencer Vritra, também quebra o coração das montanhas. E, de novo, não é para ler isso literalmente. De jeito nenhum. Nesse sistema cosmológico, as montanhas são um símbolo para a própria superfície do universo, a casca externa do cosmos. Então, ao quebrar as montanhas, Indra está metaforicamente fraturando a borda do universo. Ok, a poesia poderosa, mas aqui vem o grande salto. Como o autor conecta essa história de serpentes, águas e montanhas com a física do século XXI? É uma afirmação em tanto. É uma afirmação gigantesca, e o autor a defende através de um processo de eliminação. Ele se pergunta, se Indra é uma força de expansão cósmica de longo alcance, que força física ele poderia representar? A primeira candidata seria a gravidade, imagino. Só que ela não serve, porque a gravidade é sempre atrativa. Ela puxa as coisas, age com uma força de contração mais parecida com Vritra. Certo, gravidade descartada. E as outras forças? As forças nucleares, a forte e a fraca, também são descartadas, mas por outro motivo. Elas têm um alcance extremamente curto, sabe? Operam só dentro do núcleo de um átomo. Elas não conseguiriam empurrar as bordas do universo. Impossível. Então, por eliminação, sobra a força eletromagnética, de longo alcance e, crucialmente, pode ser repulsiva. Cargas iguais se repelem. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O autor está realmente propondo que um texto de talvez 3.500 anos não está falando de um deus do trovão? Exato.
Mas está descrevendo a força eletromagnética, uma das 4 forças fundamentais da natureza que só foram formalizadas milênios depois. É exatamente essa a tese central do capítulo. Que Indra, o deus que empurra as fronteiras do cosmos, é a personificação da repulsão elétrica em escala cósmica. Uau! E Vritra, a força que o contém? O livro o identifica com algo que o autor chama de tensão superficial do universo. Pensa na forma como a tensão superficial da água cria aquela película que permite que o inseto caminhe sobre ela. Certo, é uma força coesiva. Isso, ela mantém a estrutura unida. Vritra seria essa força na borda do universo, resistindo ao rompimento. É como uma bolha de sabão cósmica, então. Indra é a pressão do ar tentando expandir a bolha. E Vritra é a tensão do filme de sabão tentando mantê-la coesa. Essa é uma analogia perfeita. A batalha cósmica nesse modelo é a interação dinâmica entre uma força elétrica repulsiva e uma tensão superficial cósmica. Exatamente. Certo, entendi a batalha principal. Mas Indra é uma figura gigante nos Vedas, mencionado em centenas de hinos. O livro conecta essa luta central com os outros feitos dele, porque se ele é só força de expansão, por que as histórias falam sobre ele libertar vacas? À primeira vista, parece uma associação bem aleatória. É um ótimo ponto, porque é aí que a simbologia fica ainda mais profunda. Um dos feitos mais celebrados de Indra, além de matar Vritra, é libertar um rebanho de vacas que haviam sido roubadas e escondidas numa caverna por uma entidade chamada Bala. E essas não são vacas comuns, né? Deixa eu adivinhar. As vacas também são uma metáfora. Exatamente. O autor argumenta que as vacas simbolizam as partículas fundamentais de matéria e energia. E onde elas estão escondidas? Nas montanhas. E se a montanha é a superfície do universo como a gente viu antes? A história está dizendo que as partículas de matéria e energia são criadas na própria borda do universo. Ah, então ele não está libertando gado. Ele está libertando a matéria-prima do universo ao quebrar a casca onde ela se forma. Indra as liberta ao expandir o cosmos, permitindo que a matéria e a energia fluam para dentro. Precisamente. E isso dá um novo significado a outro de seus nomes, Gotrabid. Esse nome se traduz como o destruidor de Gotra. E Gotra literalmente significa abrigo das vacas ou curral. Ou seja, ele é o destruidor do curral cósmico. A montanha, a superfície, para liberar as partículas. Nesse modelo, Indra não é só um guerreiro, ele é um agente da criação material contínua. Isso leva a um detalhe que a fonte conecta com a arqueologia, o que eu acho fascinante. Por causa dessa associação com a libertação das vacas cósmicas, Indra é frequentemente chamado de touro nos Vedas. Não fica só na poesia. É aí que entra o amuleto. Sim. O autor faz uma conexão ousada com um artefato real, um amuleto encontrado em sítios da civilização Harappa, no Vale do Indo, que é contemporânea ou até anterior a partes dos Vedas. Uau, um amuleto Harappa. Então estamos falando de evidência arqueológica que pode ter mais de 4.000 anos. Exato. Esse amuleto mostra uma figura divina com pernas de touro, brandindo uma clava ou porrete. E a interpretação do autor é que essa figura é Indra. Ele apresenta como uma interpretação forte dentro do seu modelo. A figura com pernas de touro seria Indra, o touro cósmico. O porrete seria sua arma, o Vajra. Isso tira a teoria do campo puramente textual e a ancora num objeto físico. Mas o autor tem certeza de que essa é a única interpretação possível para essa figura? Bom, ele argumenta que a cena capturada no amuleto seria Indra em sua pose de batalha, pronto para romper a fronteira do universo e libertar as vacas. É um momento em que, segundo o livro, a física védica, a mitologia e a arqueologia parecem convergir num único objeto minúsculo. E a fonte reforça que essa batalha não é um evento único, que aconteceu uma vez no início dos tempos, certo? A impressão que o Rig Veda passa é de algo que acontece repetidamente. Sim, Vritra nunca morre de verdade. E, conceitualmente, dentro dessa lógica, ele não pode morrer. Por quê? Enquanto o universo tiver uma superfície, uma fronteira, haverá uma força de contração,
essa tensão superficial cósmica. Vritra sempre vai existir para se opor a Indra. A expansão é descrita como uma luta constante, não como uma vitória final. Entendi. E o livro argumenta que essa narrativa, a do herói contra a serpente, não ficou só na Índia. Ela parece ecoar em outras culturas. Muito. O autor parece inclinado à ideia de uma origem compartilhada, um protomito, que se espalhou e se adaptou. Ele destaca semelhanças que são impressionantes. Como o mito de Apolo e Piton na Grécia. Exato. Na mitologia grega, o deus Apolo luta contra a grande serpente Piton em Delfos. E qual era o crime de Piton? A história conta que ela havia retido todas as águas do mundo. Peraí, é a mesma história? É quase um espelho. Apolo a mata e libera as águas para que voltem a fluir. É a mesma estrutura básica. Deus da ordem contra a serpente do caos que aprisiona as águas da vida. E a fonte também menciona a tradição bíblica. Sim, onde a figura de Satanás, especialmente no Gênesis e no Apocalipse, é retratada como uma serpente ou um dragão. Mas aí o tom muda, né? Muda completamente. Na tradição judaico-cristã, a serpente se torna a encarnação do mal absoluto. Não há ambiguidade. Ela é a adversária a ser completamente derrotada. Mas espere um pouco. O livro aponta que na própria Índia, o destino dessa serpente mitológica foi muito diferente. Transformar a serpente, a força de contração, na base sobre a qual o universo repousa, com a figura de Sheshanaga, parece uma mudança filosófica enorme. É uma mudança gigantesca. O autor explica o que pode ter motivado essa transformação. Foi uma tentativa de harmonizar forças opostas, algo que a gente não vê no modelo de bem contra mal que se desenvolveu no Ocidente. Essa é a questão central, e a análise do livro sobre isso é fascinante. Em vez de demonizar a força de contração, a tradição indiana posterior a reinterpretou. A serpente evolui para Sheshanaga, a serpente infinita de 1000 cabeças. E qual é o papel dela? Ela se torna o leito sobre o qual o deus Vishnu, o sustentador do universo, repousa durante os ciclos cósmicos. A função original de Vritra, de cobrir e envolver, é mantida, mas seu significado é transformado. Então ele não é mais um aprisionador. Ele se torna um sustentador. Ele se torna a fundação estável sobre a qual o cosmos organizado pode existir. Então, em vez de uma luta até a morte entre o bem e o mal, a filosofia evoluiu para uma visão de interdependência. A expansão Indra-Vishnu precisa da contração Vritra-Sesanaga para ter uma base, uma forma. Exatamente. Uma força não pode existir sem a outra. Uma visão que integra as forças opostas num sistema funcional. Isso, em vez de lançá-las numa batalha eterna com um vencedor e um perdedor. A contração não é má. É a força necessária que dá forma, estabilidade e estrutura ao universo que a expansão cria. Ok, então vamos recapitular o que a gente viu. A fonte nos guiou por uma reinterpretação radical de um mito antigo. A batalha na borda do universo entre Indra e Vritra é apresentada não como uma fábula, mas como uma metáfora sofisticada. Para a física da expansão e contração cósmica. Isso. Indra é decodificado como uma força elétrica repulsiva de longo alcance, Vritra como a tensão superficial do universo. E todos os outros símbolos, as montanhas, as vacas, os 7 rios, se encaixam nesse quebra-cabeça, representando a superfície do cosmos, as partículas fundamentais e os fluxos de matéria e energia. Que estão sendo criados nessa fronteira. É uma visão de mundo onde a física mais fundamental é contada como uma saga épica, com personagens, drama e conflito. Uma forma completamente diferente de encapsular e transmitir conhecimento. Perfeitamente colocado. Mas essa batalha na fronteira, por mais central que seja, é só o começo da história que o livro quer contar. A luta de Indra e Vritra cria o espaço, define seus limites. Mas e o que tem dentro? Essa é a grande questão que se segue. Como esse espaço é organizado por dentro? O autor argumenta que para entender o que ele chama de o segredo final do universo na cosmologia védica, não basta olhar para sua borda. É preciso analisar sua estrutura interna. Na sequência, vamos analisar exatamente essa divisão do universo em 3 espaços paralelos, um conceito que o autor considera a chave para desvendar a cosmologia védica. Vamos falar agora sobre
o 6º capítulo do livro Vedic Physics, que se chama Espaços Paralelos. A fonte que a gente tem em mãos mergulha numa ideia que, assim, de primeira parece bem estranha. Parece mesmo. A proposta central é que o universo não é um espaço único, sabe? Como a gente imagina, mas sim uma divisão fundamental, em 3 partes. Prithvi, que seria a Terra, Antariksha, a atmosfera, e Dhyal, o céu. Exato. E, assim, essa divisão tripartite é um pilar da cosmologia védica. Isso aparece em um monte de textos. A grande virada, o que esse livro propõe, é olhar para isso não como poesia ou mitologia, mas como um modelo físico. Um modelo físico. É. O autor basicamente pergunta: e se Prithvi, Antariksha e Dhyal não forem lugares, mas sim componentes da própria estrutura da realidade? Os nomes são familiares, mas a interpretação, essa sim, é surpreendente. Certo, porque a nossa intuição já falha de cara, né? Quando a gente ouve terra, atmosfera e céu, a gente pensa em camadas, uma coisa em cima da outra. Isso. Eu aqui, as nuvens ali e as estrelas lá longe. O livro está falando disso, de uma divisão geográfica. De jeito nenhum. E essa é a primeira barreira que a gente tem que quebrar para entender a proposta. O autor insiste muito que não se trata de locais. Não é sobre o que está embaixo ou o que está em cima. Então, o que é? A ideia é que esses 3 espaços estão entrelaçados, coexistindo em cada ponto do universo. É uma divisão na própria natureza do espaço, não uma divisão no espaço. Ok, isso já é bem mais complexo. Então, como é que o livro começa a construir essa ideia? Qual é o ponto de partida para essa cosmologia? O ponto de partida é o ato da criação, que é descrito nos textos védicos com aquela metáfora do ovo cósmico, o Brahmandya. Certo. O resultado dessa divisão não foi tipo uma casca de cima e uma de baixo. O que surgiu foram 2 fases distintas e uma interface entre elas. Fases e interface. Esses termos soam bem técnicos, bem da física. Tem um jeito mais fácil da gente visualizar isso. Uma analogia. Tem, sim, e o autor usa uma que ajuda bastante. Pensa na água. A água tem fases diferentes, né? Líquida e sólida, como gelo. Sim, Num copo com água e gelo, você tem 2 fases ali juntas e entre a água e o gelo tem aquela superfície de contato, a fronteira. Essa é a interface. entendi. A superfície molhada do cubo de gelo. Exatamente. Agora, aqui vem o pulo do gato. Na física, existe um debate sobre o que é essa interface. A maioria dos modelos trata ela como uma linha imaginária, sem espessura. Mas uma corrente de pensamento minoritária de físicos como Guggenheim, por exemplo, propôs algo diferente, E o que seria? que a interface não é só uma linha. Ela é uma terceira coisa, uma fase própria, com suas propriedades, sua espessura, seu comportamento. Ah, então a fronteira em si é uma coisa. Não é só uma divisa. Para essa visão, sim, é uma região distinta. E o fascinante é que, segundo a análise do livro, a cosmologia védica estaria alinhada com essa visão, que é a mais radical. Os textos tratariam Antarishka, a atmosfera, não como uma fronteira, mas como uma fase separada, um domínio próprio. Certo, então o universo já nasce com essa estrutura tripla. Mas isso me leva a um problema que o livro aponta. Aquele paradoxo do Inu-Purusha, não é? Sim, e esse é o quebra-cabeça central do capítulo. O Inu-Purusha diz que Prithvi, a Terra, ela é o universo inteiro, em todas as direções. Aí que está a contradição. Exato. Como que Prithvi pode ser o universo inteiro e, ao mesmo tempo, ser só uma de 3 partes, junto com Antariksha e Dayu? É uma contradição. Exato. Como que o livro resolve isso? Qual é a solução para Prithvi ser tudo e, ao mesmo tempo, só uma parte? A solução é elegante e, de novo, exige que a gente abandone a nossa intuição. O autor propõe que a gente pare de pensar em partes como pedaços de uma pizza. E aí ele introduz o conceito de Mayajala. Mayajala. O que isso significa? Então, Maya geralmente é traduzido como ilusão. Mas o autor vai na raiz da palavra ma, que significa medir. E
Jala significa teia ou rede. Uma teia medida. Uma teia medida. A proposta é que o universo é uma estrutura de redes entrelaçadas. Prithvi, Antariksha e Dayu não seriam regiões, mas 3 redes, 3 teias que permeiam todo o cosmos juntas. Como se fosse um tecido com 3 tipos de fios diferentes, todos entrelaçados. É uma ótima analogia. Exatamente isso. O tecido inteiro tem algodão, o tecido inteiro tem seda e o tecido inteiro tem lã. Da mesma forma, o universo inteiro é Prithvi, o universo inteiro é Antariksha e o universo inteiro é Dayu. O paradoxo some. Ok, a analogia ajuda, mas e na prática? O que seriam esses 3 espaços dentro desse modelo? Sim, ele propõe uma tradução conceitual para a função de cada um. Prithvi, a Terra, seria o espaço do observador. É a nossa realidade, o universo que a gente vê e mede. Galáxias, estrelas, planetas, tudo isso é Prithvi. Certo, o universo visível. E os outros 2? O céu seria o espaço da luz. Um domínio oculto, invisível para a gente, que seria um meio onde a luz e a energia se propagam. E Antariksha, a atmosfera, seria o espaço intermediário. A interface que conecta e separa os outros 2. Peraí, isso é bem radical. Quer dizer que a cadeira onde eu estou sentado, o ar que eu respiro, tudo isso tem 3 camadas de realidade acontecendo ao mesmo tempo? Aqui e agora? É exatamente essa a proposta. Não é que Dial está em outro lugar, numa outra dimensão de ficção científica. Está aqui, interpenetrado com o nosso espaço. A gente está imerso nele, mas não consegue perceber. O livro até cita uma passagem do Yajurveda que diz: "Eu coloco a terra e o céu dentro de você", Uau! reforçando que a divisão não é macroscópica, é sutil, é fundamental. Isso me lembra um pouco a ideia da matéria escura na cosmologia moderna. Algo que está por toda parte, mas é invisível. É um paralelo interessante. Nos 2 casos, a realidade que a gente percebe é só uma fração do todo. A maior parte do show estaria acontecendo num palco que a gente não vê. E essa estrutura de 3 domínios que cobrem tudo me lembra na hora uma figura muito conhecida, Vishnu e seus famosos 3 passos. O livro faz essa conexão? Faz, e é uma parte central do argumento. A história, que se repete nos Vedas, é que Vishnu, na forma de um anão, o Vamana, pede ao rei Bali a terra que ele pudesse cobrir em 3 passos. Certo, e o rei concede, achando que era pouca coisa. Exato. Aí Vishnu assume a forma cósmica e, com 1 passo, cobre a terra, Prithvi, com o segundo, a região intermediária, Antariksha, e com o terceiro, o céu, Jal, abrangendo tudo. Normalmente a gente ouve isso como uma história de poder, né? Mas nessa ótica o significado muda completamente. Totalmente. Deixa de ser uma narrativa sobre poder divino e vira um mapa cosmológico. Os 3 passos de Vishnu não são uma viagem de um ponto a outro, eles são a própria definição dos 3 domínios. Ele não está viajando pelo espaço, ele está constituindo o espaço. E tem mais um detalhe nesse mito sobre um javali que o autor usa, não é? Sim, outra camada de interpretação. Há uma menção de que Vishnu matou Varaha. Varaha é um javali que simboliza a superfície do universo. Matar a superfície, nessa leitura, não é destruir, é expandir, é quebrar a casca do ovo. Ah, então ele associa Vishnu à expansão do cosmos. Exatamente. Os 3 passos dele definem os 3 domínios dentro de um universo em expansão. É fascinante, mas a gente precisa perguntar: tudo isso é uma interpretação teórica? Ou o livro encontra base para essa ideia de 2 terços invisíveis nos próprios textos védicos? Tem alguma citação direta? Essa é a questão-chave, e o autor argumenta que sim, o apoio é explícito, ele cita vários versos, mas um deles é muito direto. Diz: 2 deles, os espaços estão ocultos e apenas um é visto. Nossa, isso é bem claro. Não poderia ser mais. O texto estaria afirmando que a nossa percepção se limita a 1/3 da realidade, que a gente está, na prática, cego para 2/3 do que existe. Se a maior parte da realidade está escondida, como a gente poderia começar a entender isso? O livro aponta para alguma chave? Aponta. E ele descreve um verso específico como sendo a pedra de Roseta
para decodificar toda a filosofia védica. É do Rig Veda, o texto mais antigo. E o que diz esse verso? Diz o seguinte: os mantras védicos estão no céu mais remoto e imperecível, onde todos os deuses residem. Aquele que não sabe disso, o que fará com os mantras védicos? Céu mais remoto e imperecível seria o Jiao. Precisamente. A interpretação é que esse céu remoto é Jiao, o espaço da luz oculto. O verso estaria dizendo que o verdadeiro significado de todo o conhecimento védico está na compreensão desse domínio invisível. E o final é quase um aviso. Se você não entende isso, não adianta nada recitar os mantras. Exato. Você não vai entender do que eles estão falando. A chave de tudo estaria aí. Certo. Então, vamos amarrar as pontas. A gente tem Prithvi, o espaço do observador, nosso mundo. E Jiao, o espaço da luz, oculto. Como o livro conecta a função de cada um com o que acontece neles? Tipo, por que os deuses vivem no céu? Essa conexão fecha o raciocínio. O autor propõe que Prithvi, o nosso espaço, é o domínio das partículas, da matéria. As partículas têm um ciclo de vida. Nascem, interagem, decaem. Elas morrem. Certo. Por isso, os textos se referem aos habitantes de Prithvi como Jana, que significa o povo, as pessoas, justamente por terem esse ciclo de vida e morte. E em contrapartida, no espaço oculto? Em contrapartida, Jiao, o espaço da luz, seria o domínio da energia. E aí entra a lei da conservação da energia, né? A energia não se cria nem se destrói. Ela é, em essência, eterna. É por isso que os deuses, que nessa interpretação são formas de energia, são descritos como imortais e residentes do céu, de Jiao. A imortalidade deles seria uma metáfora para a natureza eterna da energia. Uau! Então a distinção entre mortais na Terra e imortais no céu seria uma distinção física entre matéria, que é transitória, e energia, que é conservada. Exatamente, o modelo todo se fecha de forma coesa. O universo visível das partículas que nascem e morrem e o universo invisível da energia que é eterna. E Antariksha no meio, mediando essa transformação. Então, para resumir a grande ideia deste capítulo, a visão de céu, terra e atmosfera que a gente tem pode ser só a ponta do iceberg. A proposta é que são, na verdade, dimensões paralelas coexistindo em todo lugar, e a maior parte delas é completamente invisível para nós. Exato. E o impacto disso, se a gente leva a proposta a sério, é gigantesco, né? Muda o jeito que a gente olha para esses textos antigos, deixa de ser só mitologia ou religião e passa a ser, quem sabe, um mapa codificado da realidade. Um sistema de física. Um sistema de física que ecoa ideias muito especulativas da física teórica de hoje, como dimensões extras ou a natureza do espaço-tempo. É o tipo de coisa que vira a nossa cabeça. A possibilidade de que algumas respostas que a gente procura hoje já estivessem sendo discutidas de forma codificada milênios atrás. É uma ideia, no mínimo, provocadora. Sem dúvida. Convida a uma releitura de tudo que a gente achava que sabia sobre conhecimento antigo. Não como verdade absoluta, claro, mas como um sistema de pensamento incrivelmente complexo. Na sequência, vamos analisar outra parte do livro para aprofundar ainda mais essa cosmologia. Vamos falar agora sobre o capítulo 7 do livro Vedic Physics, de Rajaram Mohan Roy. O título é O Assento da Imortalidade. E, honestamente, a premissa aqui é uma das mais ousadas que a gente já viu. A missão que temos pela frente é tentar decodificar como o autor pega mitos e textos védicos com milhares de anos e argumenta que eles são, na verdade, um manual codificado sobre física moderna, falando de espaços paralelos, matéria escura e da própria geometria do universo. É como tentar encontrar, sei lá, um projeto de foguete numa tapeçaria antiga. Exatamente. E o ponto de partida do autor é radical. Ele pede para que a gente suspenda a crença de que esses textos são apenas mitologia, sabe? A proposta é lê-los como se fossem
um tratado científico, onde as histórias de deuses e casamentos cósmicos são, na verdade, alegorias para descrever processos físicos complexos. O capítulo 7 é o coração dessa tese, porque ele tenta desmontar e remontar nossa noção mais básica, a natureza do espaço. Certo, então vamos começar a desmontar. O capítulo abre com uma história, o casamento de Vivasvana. À primeira vista parece um conto folclórico, mas a interpretação do livro é que essa narrativa é um dispositivo para explicar a formação de 3 espaços distintos, mas... Interligados. Isso, interligados, que compõem o nosso universo. Quer dizer, então, que, em vez de uma lenda sobre deuses, a gente estaria lendo sobre a criação de dimensões paralelas? Essa é a ideia. A história serve como uma ponte para o conceito central. O universo não é um bloco único, mas uma estrutura tripartite. O livro chama de lokas. O primeiro é Prithvi, que ele traduz não como o planeta Terra, mas como o espaço do observador. É o universo que nós podemos ver e tocar. Depois vem Antariksha, o espaço intermediário. E, por fim, Diu, o espaço da luz. A tese é que cada um tem uma função. Prithvi é o lar da matéria, Antariksha é o domínio do campo, e Diu. Bom, Diu é a fonte da energia. Ok, espaço da matéria e espaço da energia são conceitos que a gente consegue, visualizar, mas espaço do campo, isso é bem mais abstrato. O livro explica o que seria esse campo, porque na física moderna, campo é algo que permeia o espaço, como o campo eletromagnético. É essa a ideia? É precisamente essa a ideia. E para justificar essa interpretação, o autor cita uma passagem do Shatapatha Brahmana, que diz: o Sol e o resto do universo estão tecidos em um fio. O que é esse fio é vayu. A tradução comum de vayu é ar ou vento, mas o autor argumenta que isso é uma simplificação. Nesse contexto cosmológico, vayu seria o conceito científico de campo, essa substância invisível que conecta tudo, sabe? O fio que tece a realidade. Peraí, essa reinterpretação de uma única palavra, de vento para campo, muda tudo. Se vayu é o campo que reside no espaço intermediário, o Antariksha, então ele conecta os outros 2 espaços, o da matéria e o da energia. Isso tem consequências enormes. Consequências fascinantes. O autor chama isso de a trama do universo. A lógica é a seguinte: se o que chamamos de universo é, na verdade, um tecido composto por essas 3 realidades entrelaçadas, e nós, observadores, estamos presos em apenas uma delas, a Prithvi, o espaço da matéria, então a nossa percepção da realidade vai ser incompleta. O nosso espaço vai parecer ter buracos ou descontinuidades. E é aí que entra a conexão com a física quântica, certo? O livro fala sobre os saltos quânticos. Pode explicar melhor como uma coisa se conecta com a outra? Porque é um salto bem grande, com perdão do trocadilho. É um salto enorme, mas a analogia que o livro propõe é poderosa. No mundo quântico, uma partícula pode desaparecer de um ponto e reaparecer em outro instantaneamente, sem percorrer o caminho entre eles. É o famoso salto quântico. Para nossa física, isso é um paradoxo. A explicação do livro, baseada nesse modelo védico, seria que a partícula não está se teletransportando no nosso espaço. Ela está simplesmente pegando um atalho através dos outros espaços, Antarikasha e Dayu, que são invisíveis para nós. O buraco no nosso espaço é, na verdade, o caminho dela por outra dimensão. Nossa, isso é uma ideia muito forte. Se essa estrutura de 3 espaços é a base de tudo, imagino que ela force uma reinterpretação de outros mitos e conceitos, talvez os mais conhecidos. Onde mais o livro aplica essa chave de decodificação? Aplica no conceito talvez mais universal de todas as mitologias. O par céu e terra. Em sânscrito, Dhyava Prithvi. A gente vê esse par em todo lugar. Urano e Gaia na Grécia, Nut e Geb no Egito, a narrativa é quase sempre a mesma. O céu e a terra eram unidos e foram separados para criar o mundo. O argumento do livro é que todas essas histórias são ecos distorcidos de um único conceito científico védico original que foi literalizado e mal interpretado com o tempo. É uma afirmação bem audaciosa dizer que a origem de todos esses mitos globais é um conceito científico védico.
Um cético diria que isso é forçar um pouco a barra, não? Como o autor justifica que céu e terra não são, bom, o céu e a terra? A justificativa vem da consistência do modelo. Se Prithvi é o espaço do observador, ou seja, todo o universo material visível, com suas galáxias e estrelas, e Dhyal é o espaço da luz, um plano oculto de energia pura, então eles formam um par cosmológico lógico, não um par geográfico, entende? O livro afirma que o Dhyal, o espaço da energia, está oculto para nós, e o Antariksha, o espaço do campo, está ainda mais escondido. Nós só vemos Prithvi. Quer dizer, então, que, segundo essa leitura, quando os textos antigos falavam de Prithvi, eles não se referiam ao nosso planeta, mas a todo o cosmos observável? Isso muda completamente a escala da conversa. Muda radicalmente. E o texto usa umas analogias bem específicas para reforçar isso. Por exemplo, uma passagem descreve Prithvi como sendo ampla como as costas de uma tartaruga e que não tem cabelo. A interpretação do autor é que isso é uma descrição física codificada. Não ter cabelo seria uma metáfora para dizer que as linhas de campo não emergem ou se originam no espaço da matéria. Elas pertencem ao espaço intermediário, o Antariksha. É uma linguagem poética para descrever uma propriedade física. E essa confusão entre o Prithvi cosmológico e a Terra geográfica, o livro diz que isso teve consequências históricas para a ciência. Sim, e essa é uma das conexões mais interessantes. O autor argumenta que essa má interpretação é a raiz do modelo geocêntrico do universo. Os textos védicos descrevem o Prithvi, o espaço do observador, como firme ou estável. Essa firmeza de um espaço cosmológico inteiro foi confundida com a imobilidade de um único planeta, a Terra. Foi um erro de tradução conceitual, que, segundo o livro, deu origem ao sistema de Ptolomeu e dominou a astronomia ocidental por 1500 anos. Uau! A implicação disso é que os antigos védicos talvez tivessem um modelo cosmológico mais preciso e a civilização ocidental, ao interpretar mal, regrediu para um modelo geográfico centrado na Terra. É isso que o livro sugere? Essa é exatamente a sugestão, que um conhecimento mais avançado foi perdido na tradução, transformado de cosmologia em mitologia. E isso nos leva a um terreno ainda mais moderno. Se estamos falando de espaços e realidades ocultas, a conversa inevitavelmente chega nas dimensões extras da física atual. Exato, eu ia perguntar justamente sobre isso. A teoria das cordas, por exemplo, precisa de 10 ou 11 dimensões para funcionar. O livro se arrisca a fazer essa conexão com o chamado superespaço? Totalmente. O livro aponta um paralelo que, se não for uma coincidência, é espantoso. Ele afirma que a cosmologia védica descreve o universo como tendo exatamente 10 dimensões em sua estrutura externa, e a estrutura interna é igualmente detalhada. O universo é dividido naqueles 3 espaços que a gente mencionou, Prithvi, Antariksha e Dhyal, e cada um deles teria 7 dimensões internas. Ok, agora os números estão ficando muito específicos. 7 dimensões em cada um dos 3 espaços. De onde o autor tira isso? Porque parece o tipo de detalhe que é fácil de descartar, como numerologia. Ele se baseia em textos como o Shatapathabranana, que fazem uma correlação direta entre os 7 principais metros poéticos usados nos hinos védicos e as 7 dimensões do nosso universo observável, o Prithvi. A ideia é que a própria estrutura da linguagem sagrada espelha a geometria do cosmos. É uma conexão entre linguística e física? Isso. Um crítico diria que é simbólico demais, mas dentro da lógica do livro é mais uma camada do código. A estrutura do poema é um mapa da realidade. É uma ideia vertiginosa. E imagino que existam mais mitos para ilustrar essa estrutura complexa. Sim, a lenda da morte de Vishvarupa, uma criatura de 3 cabeças. O autor argumenta que não se trata de um monstro literal. As 3 cabeças são um símbolo óbvio para os 3 espaços. Uma representa Prithvi, a outra Antariksha e a terceira Dhyal. O mito da sua morte seria, então, uma alegoria sobre a interação e o equilíbrio entre esses 3 reinos. Tudo bem, a estrutura do universo é essa trama de 3 espaços com múltiplas dimensões. Isso prepara o terreno para a alegação principal do capítulo, que está no próprio título.
o assento da imortalidade. Onde essa discussão toda nos leva? Qual é a grande revelação? A grande revelação é a proposta mais audaciosa do livro, uma explicação para o maior mistério da cosmologia moderna: a matéria escura e a energia escura. A ciência hoje admite que tudo o que a gente vê, estrelas, planetas, galáxias, corresponde a apenas 5% da massa-energia do universo. Os outros 95% são um completo mistério. É a matéria escura e a energia escura. Para abordar isso, o livro recorre a um dos hinos mais antigos e fundamentais do Rig Veda, o hino Purusha. Certo. E o que diz esse hino? A passagem-chave é a seguinte: tudo o que nasceu é 1/4 dele. Seus 3/4 são imortais no céu. Parece uma frase enigmática, puramente poética. Mas, aplicando a chave de decodificação do livro, a interpretação se torna matemática. Deixa eu adivinhar. 1/4, 25%, é o nosso universo visível, a matéria que conhecemos, que reside no espaço Prithvi. E os 3/4, 75%, imortais no céu, são a matéria escura. Precisamente. Os 75% restantes da massa-energia do universo estariam ocultos no dial, o espaço da luz, na forma de energia pura. Essa seria a matéria escura védica, e aqui está a grande virada conceitual. O livro propõe que a matéria escura talvez não seja matéria, de forma alguma, como as partículas exóticas que os físicos procuram desesperadamente em laboratórios subterrâneos. Seria, na verdade, uma vasta quantidade de energia pura, localizada em um espaço paralelo que a gente não consegue acessar ou medir diretamente. Peraí, vamos parar um pouco para processar o tamanho dessa afirmação. O livro está dizendo que a resposta para um mistério de trilhões de dólares da física contemporânea estava escrita em proporções numéricas num poema de mais de 3.000 anos. E que a busca por uma partícula pode estar equivocada porque deveríamos estar procurando por uma dimensão de energia? Exatamente essa a proposta. E o que a torna tão provocadora é que a proporção 75% invisível contra 25% visível se aproxima muito das estimativas cosmológicas modernas. Hoje, a conta é cerca de 5% de matéria comum, 27% de matéria escura e 68% de energia escura. Se você agrupar matéria e energia escura como invisíveis, chega a 95%. O número védico de 75% não é exato, mas a ordem de grandeza, a ideia de que a maior parte do universo é invisível, está lá. A proporção entre o que se vê e o que não se vê é notavelmente semelhante. Então, para amarrar as pontas deste capítulo, a jornada que ele nos propõe é radical. Começa com a ideia de que mitos são códigos. Usa essa chave para redefinir o universo como uma trama de 3 espaços interligados. Reinterpreta céu e terra como conceitos cosmológicos, não geográficos, e culmina com uma possível explicação para a matéria escura, escondida num dos hinos mais antigos da humanidade. Isso. No fundo, o que este capítulo tenta fazer é construir uma ponte entre a linguagem poética e simbólica da antiguidade e os conceitos abstratos e matemáticos da física de hoje. A proposta é que o conhecimento não foi perdido, apenas criptografado, e que talvez a gente esteja começando a encontrar a chave para ler o que sempre esteve ali. É uma perspectiva que, no mínimo, nos força a questionar o que consideramos conhecimento e onde o procuramos. Fica a pergunta: quantas outras cosmologias antigas, que a gente descarta como simples mitos, poderiam ser manuais científicos esperando a decodificação certa? É algo para se pensar. Com certeza. É uma mudança de paradigma sobre como vemos a história do pensamento humano. Esta análise do capítulo 7 abre um universo de possibilidades. Na sequência, vamos analisar outra parte deste livro para ver como essas ideias se desdobram e que outras conexões surpreendentes são propostas. Vamos falar agora sobre o capítulo 8 do livro Vedic Physics, que se chama O Retorno dos Elementos. Isso. E o que a gente tem aqui é um material que, vira de cabeça para baixo a ideia que a gente tem dos 5 elementos clássicos. Totalmente. Fogo, água, ar. É para esquecer a imagem literal. A proposta é que eles são um código, sabe? Uma linguagem simbólica para descrever a física do universo. Exatamente. A nossa missão aqui é tentar decifrar esse código. Porque, segundo a interpretação do livro, os textos védicos
não estariam falando de deuses e rios no sentido que a gente conhece, Certo. mas sim da natureza da energia, daquela dança complexa entre matéria e antimatéria, da radiação cósmica. É como encontrar, sei lá, um manual de cosmologia escondido dentro de um poema épico. É uma ideia bem maluca, né? Convenhamos. É muito ousada. Pegar figuras que a gente aprendeu a ver como mitologia e dizer, não, isso aqui é uma metáfora para a física de partículas. É uma ponte que parece, nossa, quase impossível de construir. E o que é fascinante é justamente a audácia dessa ponte. É uma tentativa de traduzir uma sabedoria milenar para um dialeto científico que a gente só começou a falar no último século. Entendi. É como se a gente estivesse diante de um texto criptografado por milênios e só agora tivéssemos a chave para começar a entender. Certo. Então vamos pegar essa chave e começar a girar. O primeiro elemento da lista, e talvez o mais fundamental, é Agni, o fogo. Se não é a chama de uma fogueira, o que Agni representa nesse modelo? Nesse modelo, Agni é a própria energia. Mas assim, não a energia de uma explosão ou de uma lâmpada. É a energia na sua forma mais pura, mais abstrata, o conceito por trás de tudo. A energia primordial. Exato. E o mais interessante é que o texto, se baseando no Rig Veda, que é uma das coleções de hinos mais antigas da humanidade, ele descreve 3 formas diferentes de Agni. 3 formas. Como assim? Energia não é uma coisa só. É e não é. Pensa nela se manifestando de maneiras diferentes dependendo do ambiente. O livro propõe 3 espaços, ou domínios no universo. Ok. No nosso universo visível, que ele chama de espaço observador, a energia se manifesta como Agni. É aqui que as partículas de matéria nascem e morrem, onde as coisas de fato acontecem. Certo, essa é a primeira forma. E as outras 2? A segunda forma é Vayu, no que o livro chama de espaço intermediário. Aqui, a energia existe na forma de campo, o field da física moderna. Um campo de potencial. Isso. E a terceira é Surya, no espaço da luz, onde a energia existe no seu estado mais puro, primordial, antes mesmo de se tornar campo ou partícula. Esses espaços são um pouco abstratos para mim. Tem um jeito mais fácil de visualizar isso? Tem, claro. Vamos usar uma analogia com a água. Pense em Surya, no espaço da luz, como se fosse o vapor d'água puro, a essência H2O, invisível. Ok. Pense em Vayu, no espaço intermediário, como a umidade no ar. Você não vê, mas ela está ali. É um campo que permeia tudo e que pode se condensar. Faz sentido. E aí pense em Agni, no nosso espaço observador, como as gotas de chuva, a manifestação concreta, visível daquela essência. Genial. Então não são 3 energias diferentes. É a mesma entidade em 3 fases: essência, campo e partícula. Exatamente. O mesmo átomo interpretando 3 papéis, dependendo do palco cósmico. Exatamente essa a ideia. É um conceito de unidade que se manifesta na diversidade, o que é um tema super recorrente nesses textos. Ok, então temos a energia pura, Agni, como ponto de partida. Mas como essa energia abstrata vira, bem, universo material? Como nascem as coisas? Imagino que a resposta esteja no próximo elemento, Apa, a água. Mas não do jeito que a gente espera, né? Com certeza não. E é aqui que a interpretação resolve um paradoxo que intrigava os estudiosos dos Vedas há muito tempo. Que paradoxo. A menção de fogo residindo na água. Literalmente, isso não faz o menor sentido. Mas, e se Apa não for água? E o que ela seria, então? Ela seria a sopa cósmica de partículas de matéria e antimatéria. O livro faz uma distinção que é crucial aqui. Qual? Havia um estado anterior, chamado Salila, que era um fluido primordial, perfeitamente equilibrado, sabe? Indiferenciado. Pensa no universo antes do Big Bang, um estado de puro potencial. Certo. Quando esse equilíbrio se quebra, a energia, o Agni, se polariza, se divide e aí dá origem a Apas, esse oceano de pares de matéria e antimatéria. Peraí, vamos com calma. Matéria e antimatéria. Esse é um conceito que nasceu com Paul Dirac em 1928.
O autor está realmente sugerindo que textos de milhares de anos atrás descreviam aniquilação de partículas? Parece um salto bem grande. É um salto gigantesco, e o autor não diz que eles usavam esses termos. Ele argumenta que eles usaram a melhor metáfora que eles tinham: a água. E essa metáfora resolve o paradoxo. Resolve. Porque o fogo, a energia, o Agni, reside na água, em apas, porque quando um par de matéria e antimatéria se encontra, ele se aniquila e libera uma quantidade imensa de energia. Nossa. A energia não está na água, ela emerge da interação que define essa água cósmica. Uau! Então é um ciclo. A energia se condensa em partículas opostas. Isso. Essas partículas se aniquilam de volta em energia pura. Uma dança perpétua de criação e destruição no nível mais fundamental. Uma dança perpétua, essa é a imagem perfeita. Se essa dança, essa aniquilação constante, deve gerar alguma coisa, certo? Um subproduto, por assim dizer. Qual é o resultado disso? O resultado é o nosso terceiro elemento, Rudra. Nessa interpretação, Rudra, que é frequentemente visto como um deus da tempestade, furioso, destrutivo, Sim. é a personificação da radiação cósmica. É a luz, o brilho intenso, a energia liberada a cada instante por essa aniquilação em massa acontecendo por todo o universo. E o nome dele, Rudra, parece ter uma pista sobre isso, né? Sim, o livro sugere uma etimologia fascinante para o nome. Aquilo que faz chorar. Chorar de tristeza? Não, não. É uma metáfora poética para o brilho ofuscante e a natureza penetrante da radiação. É uma luz tão intensa, tão avassaladora, que força os olhos a lacrimejarem. Entendi. Então o deus da fúria é, na verdade, a luz ofuscante da criação e destruição. E essa figura evolui para uma mais conhecida, certo? Exato. O texto conecta essa figura primordial de Rudra com sua forma posterior e mais famosa, que é Shiva, o deus da aniquilação no panteão hindu. Faz todo sentido. Total, a aniquilação das partículas, aquela dança em apa, gera a radiação, que é Rudra, que depois vira Shiva. O conceito amadureceu, mas a essência é a mesma. A cadeia de eventos é incrivelmente lógica. Energia pura, Agni, Isso. se polariza em matéria antimatéria. Apa e a aniquilação gera radiação, Rudra. Mas a história não para aí. Rudra tem filhos, os Marutas, que representam o nosso quarto elemento, o vento ou o ar. Exatamente. Se o pai é a radiação, o que são os filhos? Os filhos são a força que o pai exerce. Os Marutas, nessa análise, não são ventos literais. Eles simbolizam a pressão de radiação. É a força que essa luz onipresente, que é Rudra, exerce sobre o próprio tecido do universo. Ah, O livro usa uma analogia ótima. Imagine encher um balão. O ar que você sopra não apenas preenche o balão, ele exerce pressão nas paredes e o faz expandir. entendi. Então Rudra é a luz que preenche o universo e os Marutas são a pressão que essa luz exerce, empurrando tudo para fora e causando a expansão cósmica. Exatamente. Não é um universo que explode por causa de um único evento no passado, mas um universo que respira, que se expande continuamente por causa dessa pressão de radiação constante. É aqui que a coisa fica específica, assustadoramente específica. Não é só uma metáfora de ventos cósmicos. Tem um número associado aos Marutas, não tem? E foi esse detalhe que me fez parar e reler umas 3 vezes. Sim. E este é, talvez, o ponto mais chocante da interpretação. Os textos védicos não falam de muitos Marutas. Eles são precisos. Existem 49 Marutas, organizados em 7 grupos de 7. 49. Um número tão específico. E a conexão que o livro faz com a física teórica moderna é... A conexão é com a matemática de um tensor. Em física, a pressão num espaço complexo não é um número só, é um tensor. É um objeto matemático com múltiplos componentes que descrevem a força em várias direções. Certo. Em um espaço de 7 dimensões, que nem o que essa cosmologia védica parece propor, um tensor de pressão-tensão teria exatamente 49 componentes. Isso não é só uma coincidência absurda. É o ponto mais ousado do livro até agora.
é o mais usado. O autor dá alguma pista de como os antigos rishis poderiam ter chegado a um número tão específico que se alinha com um conceito de física que a gente mal entende hoje? O autor não alega saber como eles chegaram a isso, mas aponta que a consistência é matemática. Ele argumenta que não é coincidência, mas a peça central que mostra que estamos lidando com um modelo físico, não com poesia. Que loucura! A ideia de que o universo tem dimensões extras não é nova para a física moderna. A teoria das cordas fala em 10, 11, até 26 dimensões. A proposta aqui é que esse modelo védico operava com 7, e a matemática bate. É vertiginoso pensar nisso, mas a correlação tá lá. Vertiginoso é pouco. Depois desse soco no queixo dos 49 marrutas, parece até difícil continuar. Mas ainda falta o quinto e último elemento, Sarasvati, uma figura extremamente complexa. Muito complexa. Deusa do conhecimento, da música, da fala, e também é descrita como um rio sagrado. Como uma figura com essa dualidade toda se encaixa num modelo de física? A interpretação usa justamente essa dualidade como a chave. Ela tem 2 papéis físicos, um para cada aspecto. Primeiro, como Vak, que significa a palavra ou o discurso. Certo. Nessa forma, Sarasvati representa a massa e energia total do universo. Como assim? Qual a ligação entre discurso e massa-energia? A ligação vem de um verso que diz que o discurso, o Vak, tem 4 quartos. 3 estão ocultos, em segredo, e só 1 quarto é manifesto, aquele que os humanos falam. A interpretação física disso é uma analogia para a distribuição de massa e energia no cosmos. 3 quartos, 75%, estariam ocultos nos espaços que a gente não vê, como o espaço intermediário e o da luz. E o quarto restante? O quarto restante, 25%, seria a matéria e energia que a gente conhece, com a qual a gente interage no nosso espaço. Nossa, isso é quase uma premonição do problema da matéria escura e da energia escura. A ideia de que a maior parte da substância do universo é, de alguma forma, invisível para nós. Exato. Os números não batem perfeitamente com os modelos atuais, mas o conceito fundamental está ali. A ideia de um universo majoritariamente oculto. Incrível. Esse é o papel dela como Vasi. E como rio? Bom, se ela não é um rio de água, Do que ela é um rio. ela é um rio de Apa. Ela simboliza o fluxo de matéria e energia, essa sopa cósmica que se move da borda do universo em direção ao centro. Ah, então o universo não é estático. Não nesse modelo. Há um fluxo constante, uma corrente cósmica de partículas sendo criadas nas bordas e fluindo para dentro. E Sarasvati é esse fluxo. E isso explicaria a última peça? As 7 irmãs de Sarasvati, que são vistas como os 7 rios sagrados. O que seriam elas? Seriam as 7 dimensões do espaço intermediário. Isso reforça a ideia de que a geografia do Rig Veda não é terrestre. Os rios, as montanhas, tudo isso seria, na verdade, um mapa cosmológico. Os 7 rios não são rios na Índia. São 7 canais dimensionais através dos quais essa corrente cósmica de massa e energia flui. Incrível! Então vamos amarrar tudo isso. O que pareciam 5 elementos primitivos, quase ingênuos, se revelam nessa análise um sistema cosmológico completo e interligado. Exatamente. Não são 5 coisas separadas. É um processo, um motor cósmico. É um motor. Começa com a energia pura, Agni, que se polariza numa sopa de matéria-antimatéria, Apa. A aniquilação dessa sopa gera radiação, Rudra, que por sua vez cria uma pressão que expande o universo, os 49 Marutas. E tudo isso flui. E todo esse sistema flui como um grande rio de massa-energia, Saraswati, através de 7 dimensões com a maior parte da sua substância oculta de nós. É um ciclo completo e dinâmico. Uma descrição do universo que parece ter saído de um artigo de física teórica, mas que estava, segundo esta interpretação, codificada em ninos de milhares de anos. Uma cosmologia coesa, onde cada peça se encaixa na outra.
E essa é apenas uma parte da análise, né? Na nossa próxima conversa, vamos mergulhar em outra seção deste livro para continuar a desvendar essa cosmologia fascinante. A jornada por essa interpretação está só começando. Isso nos leva a uma questão importante, uma reflexão final. Se símbolos antigos, como deuses e rios, podem ser reinterpretados como conceitos de física de partículas e cosmologia, que outras chaves para entender o universo podem estar escondidas à vista de todos, em mitos e textos que até hoje a gente considera apenas como histórias?